Em geral, nós pensamos que as maiores dores estão associadas a enfermidades ou catástrofes que colocam em risco a nossa vida. Entretanto, segundo a mentalidade bíblica, o pior castigo que o povo poderia sofrer era o silêncio de Deus. Quando, por causa da dureza do coração do povo de Israel, Deus não mais enviava os seus mensageiros, deixando dessa forma as pessoas desorientadas e desesperançadas. Entretanto, quando Deus enviava os seus representantes, isso não significa que a vida desses representantes fosse fácil e cômoda, ou que a sua mensagem fosse prontamente acolhida. As vidas dos profetas nos mostram que ser boca de Deus exigia deles uma vontade robusta e um profundo destemor. O texto da missa de hoje estabelece um paralelo entre algumas dessas figuras proféticas. Refletimos o texto de Mateus, no capítulo 17, versículos do 10º ao 13. O capítulo 17 começa com o episódio da Transfiguração, na qual Jesus sobe uma alta montanha com Pedro, Tiago e João e se transfigura diante deles. Durante esse episódio, Moisés e Elias apareceram e conversavam com Jesus. Depois de ouvirem o testemunho por meio da voz que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o", eles descem a montanha e é aqui que começa o nosso texto. Durante a descida, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Antes de tudo, precisamos considerar o personagem histórico. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, recebemos as primeiras informações sobre esse profeta que exerceu o seu ministério no século IX a.C., quando Acabe e Ocosias eram reis em Israel. Acabe se casou com Jezabel, filha do rei de Tiro, por razões políticas, e a partir daí se implantou em Israel o culto a Baal. Elias foi o grande defensor dos direitos de Deus e combateu violentamente o culto idolátrico. Teve sua vida ameaçada e precisou fugir para não morrer sob a fúria de Jezabel. É conhecido por ter realizado inúmeros milagres, por ter defendido o direito dos mais pobres e, ao término de sua vida, foi transportado ao céu num carro de fogo. A figura de Elias sempre exerceu profunda atração na piedade de Israel, de sorte que depois do exílio de Babilônia, Elias foi considerado como aquele que deveria voltar, já que ele foi arrebatado ao céu, para anunciar o juízo final, com a tarefa de converter os homens. É o que se lê na profecia de Malaquias, no capítulo 3, versículo 23. Diz o texto: "Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Adonai, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema." Portanto, quando os discípulos perguntam a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro, na verdade eles estão fazendo eco de uma interpretação bastante literal da profecia de Malaquias. Jesus, por sua vez, não rejeita esta profecia, mas propõe uma interpretação em chave simbólica. Em Mateus 17:11, nós lemos o seguinte: Jesus respondeu: "Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles." Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Os primeiros cristãos procuraram ler e interpretar a figura e a missão de João Batista em sua relação com Jesus. Para Mateus, especificamente, o Batista era a síntese de todos os profetas que pregaram a salvação mediante a conversão. Em sua figura se projetam algumas características do profeta Elias, aquele que viria a anunciar o dia do Senhor, ou seja, o tempo messiânico. É por essa razão que aqui, neste mesmo evangelho,
de Mateus, no capítulo 11, versículos do 13 ao 14, lemos: todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Portanto, alguns capítulos antes da passagem da liturgia da missa de hoje, o evangelista afirma com todas as letras que João Batista encarna o ideal profético representado por Elias. Assim como Elias, o Batista foi perseguido e teve a sua vida ameaçada por causa de Herodíades, a mulher de Herodes Antipas. Porém, o Batista não teve a mesma sorte final de Elias, pois ele foi decapitado. Ambos os personagens foram ferrenhos defensores da verdade, ainda que devessem pagar com a própria vida a mensagem que anunciavam. É nesse sentido que Jesus afirma que Elias já veio, pois para ele o Batista também anunciava essa nova época. E mais ainda, João Batista proficia também com a sua vida aquilo que acontecerá com Jesus. O texto diz que fizeram com ele tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Ou seja, a morte do Batista aponta para a morte trágica que Jesus deverá sofrer. Ao resgatar a figura eminente desses profetas, a liturgia de hoje quer predispor o nosso coração para a chegada do Messias. Poderemos reconhecê-lo na medida em que nos voltarmos com sinceridade para ele e para a sua vontade. Por outro lado, essas figuras proféticas também devem despertar em nós um certo senso de responsabilidade. Afinal, nós também temos a missão de anunciar a vinda do Senhor. Estamos dispostos a pagar o preço por ser boca de Deus nesse mundo cada vez mais insensível à sua voz? E não nos esqueçamos aqui de que ser boca de Deus não é repetir meia dúzia de frases feitas, moralismos toscos. Não. Anunciamos a Deus, sobretudo, através da vida que levamos. É impossível separar a vida de Elias e a vida de João Batista da mensagem que eles anunciavam. Essas duas coisas se confundem nesses personagens. A eficácia da mensagem dos profetas estava na sua coerência de vida. Portanto, queira Deus que a nossa vida seja também o nosso melhor discurso. Uma boa preparação para o Natal a todos vocês.